Então, a moral da história, quer dizer, o Russell faz coisas parecidas para as outras expressões que a gente apresentou aqui como sendo expressões problemáticas, né? Por exemplo, todo ser humano é mortal, então nós não precisamos assumir a entidade, a existência de uma entidade do tipo todo correspondendo a todo ser humano, né? Porque vai ter uma análise parecida, né? E nenhum ser humano é perfeito, a gente também não precisa assumir a existência de uma entidade correspondendo à expressão nenhum ser humano, né? Porque também vai ter uma análise parecida. Mas o que chamou a atenção de todo mundo, né, nesse ensaio do Russell foi o caso particular das descrições definidas, porque ele matava o problema de Platão. É um problema de 2000 anos, tá? O problema da barba de Platão, e que o problema que se foi dramatizado na perspectiva de Meinong, né, que a gente teve que aceitar essa quantidade de lixo ontológico, né? Qualquer coisa que você possa falar tem que existir de alguma maneira, tá certo? Não apenas entidades ficcionais, mas também entidades contraditórias, tá? E a perspectiva, a análise do Russell, essa análise que ele propôs de descrições definidas, mostra que você não precisa aceitar nada disso, né? Porque a verdadeira análise, de acordo com ele, que é a dele, né? A verdadeira análise faz a descrição definida desaparecer como termo singular, né? Você tem que ter muito claro, não sei se isso está suficientemente claro, se estivéssemos no curso de lógica, talvez fosse mais claro para você, que quando eu uso a palavra existe, né, ou tem algum, eu não estou falando de nenhum indivíduo em particular, tá? Então eu digo, alguém matou Marielle, tá certo? Eu estou dizendo que existe um indivíduo no mundo que matou Marielle. Eu não estou ainda apontando para o indivíduo dizendo você matou Marielle, tá? Isso seria uma afirmação particular sobre um indivíduo. Mas quando eu digo alguém matou, né, alguém mandou matar, eu não estou fazendo uma afirmação sobre nenhum indivíduo em particular. Então eu não tenho que assumir, tá? A minha sentença aqui, a minha afirmação é que dentre os indivíduos do mundo deve existir um. Mas eu não preciso assumir, pode ser que eu esteja enganado, pode ser que não exista nenhum indivíduo que matou, pode ser que não exista nenhum indivíduo que mandou matar, né? Pode ser que tudo tenha sido um enorme acidente cósmico, tá? É muito difícil, mas... então, quando eu faço uma afirmação existencial, eu não estou falando em particular de nenhum indivíduo, nem estou assumindo a existência de nenhum indivíduo. Eu não estou assumindo, eu estou afirmando, mas a minha afirmação pode estar errada, pode ser falsa. Quando eu digo que existe um indivíduo que tem a propriedade de ser atual rei da França, tá? Eu estou simplesmente falando algo falso, mas eu não preciso assumir a existência, eu não estou assumindo a existência de nenhum indivíduo e falando dele, tá? Então, a teoria de Russell, a ideia de Russell para descrições definidas é que a descrição definida desaparece na análise, desaparece no seguinte sentido: uma sentença contendo a descrição definida, ela, na verdade, expressa três coisas. Primeiro, uma cláusula existencial, existe um indivíduo com tal e tal propriedade. Segundo, uma cláusula de unicidade, o indivíduo com tal e tal propriedade é no máximo um, não pode ter dois, não pode ter mais de um, tá? E terceiro, o indivíduo com tal e tal propriedade é a parte predicativa da sentença, né? É calvo, é bonito e assim por diante, tá? Então, o Russell deu essa solução interessante que virou, hoje em dia, quase, digamos assim, uma visão standard a respeito de descrições definidas, né? Que é uma forma de você tratá-las que não assume a existência de nenhum objeto. Você afirma a existência de algum objeto com uma propriedade, mas não assume a existência de nenhum objeto com aquela propriedade, porque você pode estar falando uma coisa falsa, tá certo? Mas e nomes próprios? E um nome como Pégaso, por exemplo? Tá? Nós vimos que o problema de Platão começou com Pégaso, tá? Que é um nome próprio. Tá? E Sherlock Holmes? E quando eu disser que Sherlock Holmes não é Sherlock Holmes, pelo menos eu não acho, você também não acha, que seja uma descrição definida. O Pégaso não é uma descrição definida, é um nome próprio ordinário. Tá? Como é que eu vou aplicar a solução do Russell? Quer dizer, não tenho que assumir a existência de Pégaso para falar dele mesmo, para dizer que ele não existe, por exemplo. Como é que eu vou fazer isso? Tá? Aí entra um segundo elemento da teoria do Russell, que esse é o elemento que chega mais próximo, que interessa mais para
Kripke, e é aí que, no primeiro momento, tá? Russell é mais ou menos parecido com Frege, no segundo momento ele é mais parecido com Frege, aí ele fica mais parecido com Frege. A ideia de Russell é o seguinte: nomes próprios ordinários, como Pégaso, Sherlock Holmes, Macron, todos eles, esses nomes todos, são, na verdade, uma descrição definida disfarçada. Tá? São, na verdade, uma abreviação por uma descrição definida. Você deve estar notando uma certa semelhança com a afirmação de Frege lá sobre o sentido e a referência, de que o sentido do nome Aristóteles é o sentido de uma descrição definida do tipo o professor de Alexandre o Grande, o mais importante discípulo de Platão. Né? A afirmação, a visão do Russell é uma coisa mais incisiva, ele fala explicitamente. Lá Frege apenas sugeria, como eu disse. O Russell fala explicitamente: todo nome próprio ordinário não é uma expressão referencial. Não tem nome próprio ordinário que se refira a objeto nenhum. Porque todo nome próprio ordinário, tá? Ordinário aqui é no sentido, todo nome próprio normal, aquilo que a gente está acostumado a usar, né? Nome próprio ordinário é Marco Rufino, Alemanha, Bertrand Russell, são todos nomes ordinários. Tá? Todo nome próprio ordinário é, na verdade, isso é o Russell, a abreviação de alguma descrição definida. Então, Pégaso é, na verdade, a abreviação de cavalo alado de... Esqueci o nome da figura mitológica que era o dono. Cavalo alado, Belorofonte, alguma coisa assim. Tá? Berlim é a abreviação de uma descrição definida. A capital do Império Alemão. Tá? Sherlock Holmes é a abreviação de uma descrição definida. O detetive criado por Conan Doyle, ou o detetive amigo de Watson que vivia Baker Street e assim por diante. Algum vídeo aí para trás eu falei de Sherlock Holmes como sendo o detetive que vive em Downing Street, mas Downing Street é a rua onde mora o primeiro-ministro britânico, se eu não me engano. Tá? Não é Sherlock Holmes mora em Baker Street. Tá? Aparecem várias bobagens aqui que depois vocês podem me mandar uma mensagem e falar: professor, você falou uma bobagem ali, faz parte, tá? Faz parte. A gente se engana. Né? Eu não tenho aqui na minha frente um Google corrigindo as bobagens que eu estou falando. Então vai aparecer coisa errada aqui, mas a ideia do Russell, então, é essa é uma tese muito forte, que nomes próprios, ordinários, são, na verdade, descrições definidas disfarçadas, portanto, eles não são expressões referenciais. Né? Ao contrário do que... Então, veja que é parecido com Frege. Frege dizia, um nome próprio, ele expressa o sentido que é o sentido de uma descrição definida. Então, num certo sentido, ele é sinônimo de uma descrição definida. Ou você poderia dizer, ele é uma descrição definida disfarçada. Então, isso é uma semelhança entre Frege e Russell. Mas uma diferença é que, para Russell, a descrição definida, ela não é uma expressão referencial. Por que ela não é uma expressão referencial? Porque ela desaparece na análise. Quando você analisar, você vai botar o raio-x, ela tinha a cara de uma expressão referencial, mas ela não é. Ela está afirmando apenas existência, unicidade e atribuindo uma propriedade. Tá? Então, a descrição definida desaparece. Essa é uma diferença entre Frege e Russell. Tá? Então, para Frege, descrições definidas são expressões referenciais. Tá? E o nome, ele é sinônimo, ou ele pode até ser uma descrição definida disfarçada, mas como a descrição definida é uma expressão referencial, então o nome também é uma expressão referencial. Para o Russell, isso destrói a natureza referencial do nome. Quando ele é. Então, Marco Rufino não é uma expressão que se refira a esse objeto aqui. Tá? Marco Rufino é a abreviação de uma descrição definida, por exemplo... Eu imagino, o único professor da Unicamp de filosofia que está sentado na frente do computador na sexta-feira mais quente do ano, sexta-feira à noite mais quente do ano. Imagino que eu seja o único, certo? Então, suponha que Marco Rufino seja uma abreviação dessa descrição definida. Quando você jogar isso numa sentença e disser Marco Rufino é paulista, tá? O que você, de fato, está dizendo é que o único professor da Unicamp, blá, 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 na frente do computador, é paulista, e isso, por análise,
ou quando você aplicar o raio-x a essa sentença, você vai ver que ela não está falando de indivíduo nenhum. Ela está afirmando a existência de algum indivíduo, sei lá qual, tá? Que é a unicidade desse indivíduo, sei lá qual, e que esse indivíduo é paulista, tá? Mas não está falando de nenhum indivíduo em particular. Portanto, ela não é uma expressão referencial. Tá? Então, Frege tem em comum com Russell. Qual é a semelhança aqui entre Frege e Russell? Frege tem em comum, ou Russell tem em comum com Frege, a ideia de que nomes e descrições são aproximadamente sinônimos, né? Frege nunca fala isso, mas a gente pode assumir. Nome e descrição definida são sinônimos, ou que o nome expressa sempre o conteúdo de uma descrição definida. Isso é comum entre os dois. Tá? Agora, eles divergem no fato de que, para Russell, isso destrói a natureza referencial do nome. Nome, portanto, não é, porque a descrição definida não é referencial, ela não se refere. Tá? Ela não está para um objeto, ela está para uma afirmação existencial, existência, unicidade e a parte predicativa. Então, isso significa que para o Russell não tem nome na linguagem, não tem nada que se refira na linguagem? Para o Russell tem expressões que se referem na linguagem, mas são aquilo que ele chama de nomes logicamente próprios. São nomes muito especiais que eles não abreviam descrição nenhuma. Tá? Eles se ligam diretamente no referente. Tá? Por exemplo, aqui na minha mente eu estou vendo uma mancha azul aqui. Ó. Vocês devem estar vendo também uma mancha azul aqui. Então, essa mancha azul na minha mente, eu posso olhar para ela e criar uma espécie de demonstração direta. Eu posso apontar com o olho da mente para ela, né, uma flechinha mental. Então, esta flechinha mental, ou esse, que eu posso agregar aqui isso vira um nome logicamente próprio. Né? E essa flechinha mental, ou essa expressãozinha isso é um nome próprio para o Russell, um nome próprio genuíno ou autêntico, porque ele não é nenhuma descrição. Olha só, eu estou olhando para eu estou percebendo essa mancha azul na minha mente e estou simplesmente me referindo a ela sem usar nenhuma descrição para me referir a ela. Então, isso é um nome logicamente próprio para o Russell. Né? Quando nós formos estudar Kripke, então, Kripke vai dizer, olha, Frege e Russell estavam errados no fato de que nomes abreviam descrições definidas, nomes próprios ordinários abreviam descrições definidas, né? Eles não abreviam descrições definidas. Kripke, vou argumentar, vou mostrar que não abreviam descrições definidas, ou se tem uma descrição definida na parada, ela tem uma função semântica completamente secundária, completamente dispensável. Tá? Os nomes próprios ordinários, eles são, isso Kripke, eles são antes parecidos com o que o Russell chamou de nomes logicamente próprios. Porque um nome logicamente próprio, ele é uma espécie de espeto, uma espécie de agulha que vai direto no referente. Tá? Logicamente próprio significa que são nomes próprios do ponto de vista lógico. Não é que você use esses nomes na linguagem. Tá? Isso tem consequências interessantes, quer dizer, a ideia de nomes logicamente próprios, descrições definidas, tem consequências interessantes na concepção que Russell tem de proposição ou de pensamento, que é diferente da concepção que Frege tem de proposição ou de pensamento. Tá? Na concepção de Frege, que nós vimos nos vários vídeos aí para trás, um pensamento é composto apenas de sentidos. Tá? Então, quando eu digo Napoleão perdeu a guerra contra a Rússia, eu expressei aquilo que você entendeu, é apenas sentidos, não tem objetos ali. Mas, para Russell, se eu colocar um nome logicamente próprio no meio, como ele não abrevia nenhuma descrição definida e como não tem sentido freguiano nenhum, né, o nome logicamente próprio, então, se eu apontar para um objeto e disser isto está frio, tá? A proposição que eu expressei não contém sentido nenhum, não contém descrição nenhuma, ela contém diretamente esse objeto. Tá? Então, a proposição para o Russell, se nós temos nomes logicamente próprios na expressão, na sentença, a proposição que eu acabo expressando, ela inclui esses objetos. Né? Olha que coisa curiosa. Então, para Russell, proposições podem ter objetos como constituintes. Para Frege, isso é um sacrilégio. Né? Para Frege, proposição é apenas sentidos e só sentidos. Né? Para o Russell, proposição são entidades que podem incluir objetos.
Né? Essa é uma das diferenças entre eles, que eles discutiram bastante numa correspondência muito interessante. A gente comenta nos vídeos aí para frente.